né? O episódio de número 002 ali, aliás, né? E hoje a gente vai falar sobre os eventos da semana aí que vão acontecer, né? E com a gente hoje está a Lanuse do DevOps Day Floripa, que vai acontecer agora no próximo sábado, né? Então vou dar as boas-vindas para a Lanuse e também abrir a palavra depois para o Capim conversar com a gente também. Olá, pessoal, boa noite, prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Lanuse, sou uma das organizadoras do DevOps Days Floripa, um evento que começou lá na Bélgica em 2009, ele acontece anualmente aqui em Floripa, e é isso, trocar uma ideia aí com vocês hoje. Bem-vinda, Lanuse. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Fala, Capim. Boa tarde, senhor Jardel, senhorita Lanuse, seja bem-vinda. Vem aqui contar para nós um pouquinho como que vai ser o próximo final de semana do DevOps Days Floripa. E obrigado pela galera que está chegando aí agora, né? Finalzinho de tarde, acho que esse horáriozinho que a gente vai começar a seguir aí como um rito, até que a gente tenha um feedback aí para poder fazer a alteração. Então sejam todos bem-vindos. Vamos começar aí mais um bate-papo, falar um pouquinho do que a gente tem essa semana e gerar algumas ideias, insights para a galera e ver o que a gente pode trazer para a semana que vem. Show de bola. Dia muito louco hoje em Floripa, né? Já choveu e deu sol umas quantas vezes, né? Tá muito bagunçado o negócio aqui. Para quem estendeu roupa e saiu correndo recolher e depois viu o sol, deu vontade de chorar. Não, né? Nem fala. Cara, e antes de a gente entrar no assunto de fato aí, cara, agradecer mais uma vez a DragonDB, né, pelo apoio aí, pela parceria, né, e também a Heroes Park, né, são os nossos parceiros aí de patrocínio da Tech Floripa, do PodTech, né, então agradecer aí pela confiança, pela parceria, né, e tamo junto aí, né, surpreendentemente aí a gente está mantendo a regularidade, né? Toda a terceira semana consecutiva aí que a gente tá vindo aí conversar com a galera, né? E hoje aí, grande prazer receber a Lanuse, né? E vai falar um pouquinho para a gente do DevOps Day. Olá, Nilson, mas antes do DevOps Day, conta para a gente um pouquinho sobre a Lanuse, né? Tô vendo aí, tem um meio geek aí, tem uma impressora 3D aí atrás, uma caixinha cheia de bugiganga lá, bem organizadinha, olha só quanta gavetinha tem lá, ó. Isso. Aqui, assim, eu trabalho com TI há muitos anos, mas nas horas vagas eu sou geek, né, e maker também, então eu gosto muito de mexer com eletrônica, impressão 3D, mas assim, por puro hobby mesmo, só para fuçar nas coisas. Eu sou muito fã de Harry Potter também, então esse aqui é um chapéuzinho seletor do Harry Potter, enfim, gosto muito do universo Marvel, enfim. Aqui eu tenho o escudo do Capitão América aqui em cima também. Pois é, tô vendo aí, tá bem servido. E qual foi a última impressão? Tudo bem organizado, né? Qual foi a última impressão que essa impressora aí fez? Cara, um adaptador para um guarda-sol. Nada a ver. Adaptador para guarda-sol. Então aí você vai sempre muita tranqueira, mas sempre muita coisa útil também. Então assim, uma pecinha que quebrou e aí você não acha para comprar, e aí você pode imprimir para repor, enfim. Vou te mandar umas que quebraram aqui em casa de um puxador de guarda-roupa aqui. Acho que talvez seja mais fácil que eu tentar encontrar no Mercado Livre só a peça, não ele completo, pecinha, né? Sim. Tem muita coisa que você não acha, aí você acaba imprimindo também. Legal. E me fala aí, quem que é a Lanuse na fila do pão, hein? O que ela faz da vida? Olha, cara, eu recebo para escrever uns códigos, resolver uns problemas. Atualmente eu trabalho numa empresa de um provedor de bare metal, que a gente chama, né? Eu sou Open Source Engineer, uma empresa que chama Latitude SH, mas eu já trabalhei em outras empresas grandes, como Nubank, Itaú, enfim. E nos últimos anos eu trabalhei muito como DevOps, SRE, enfim, muito com a cultura também, apesar de hoje eu estar um pouco mais focada em programação, enfim. Mas eu sou muito apaixonada pela cultura DevOps, assim, sempre, né, desde que começou, quando eu comecei a estudar, sempre fui apaixonada, e aí eu organizo o evento porque eu gosto de falar de DevOps, eu gosto de consumir DevOps, eu gosto de encontrar outras pessoas para falar sobre DevOps. E aí eu acho que eu me encontrei meio que nessa comunidade do DevOps Days, muita gente legal e tal, e aí eu falei, por que não, né?
Show, Lanús. E, Lanús, assim, a Tec Floripa, na verdade, a gente se dedica a servir as comunidades, né? Então, a Tec Floripa, ela nasceu dentro da Python Floripa, de algumas necessidades que a gente via dentro da comunidade e que eram comuns a outras comunidades também, né? Então, a gente, poxa, vamos começar a desenvolver isso, fazer ferramentas, tal, né? E não à toa a gente está aqui, né, fazendo esse podcast aí, falando sobre comunidades, né, e falando sobre os eventos, né, e assim, é muito comum a galera que é da... O Jardel travou, eu acho que ele travou, mas eu vou seguir aqui para ajudar ele. Então, a ideia do Tec Floripa é a gente trazer todas as comunidades para perto, né? A gente tem aí a questão do site, que a gente coloca os calendários dos eventos, né? Então, tem um software de gestão ali também para apoiar quem tem necessidade. E o objetivo, então, do Tec Floripa, junto com a galera do Python Floripa ali, que são praticamente algumas pessoas que se repetem, algumas figurinhas repetidas, o objetivo é a gente trazer, né, para dentro desse hall todas as comunidades. Então, que cada uma venha expor o seu evento, né? Então, na próxima quarta-feira, vulgo amanhã, teremos aí, né, o AWS User Groups, que vai fazer um evento aqui em Florianópolis também. Então, também está lá no site do Tec Floripa. A inscrição também é lá. Então, sempre que a inscrição é gratuita, a gente entrega a ferramenta, né, de forma gratuita. Então, o que é legal, né? Conta para nós agora, do teu lado agora, né, de comunidade, né? Eu tenho uma empresa que faz eventos também, tem uma vertente de comunidade já há muitos anos envolvida com Postgres. Conta um pouquinho, né, o que é esse evento do DevOps Days, o que vai ser aqui em Floripa, como é que ele roda, como é que ele funciona, é global, nacional. Conta um pouquinho para nós agora como que é esse evento em especial, por favor. Bom, inclusive, só aproveitar para agradecer aqui pelo portal Tec Floripa, maravilhoso. Eu sentia muita falta de ter um lugar que agregasse todos os eventos para eu poder saber o que está acontecendo em Floripa. Então, muito obrigado, pessoal. Excelente. Sobre o DevOps Days, como eu comentei no começo, ele é um evento que ele acontece desde 2009. A primeira edição foi na Bélgica, né? Ele é um evento mundial. Então, assim, mas apesar de mundial, ele são feitos por organizações independentes. E, como o nome diz, ele acontece uma vez por ano, né? Então, assim, é um dia que a gente tem ali para falar de DevOps, consumir a cultura DevOps, estar imerso ali, trocar figurinhas sobre o que a gente está fazendo, enfim. E aqui em Floripa, acho que a edição que eu participo, a gente já está indo para essa é a terceira edição que eu participo, mas ao total acho que já aconteceram aqui em Floripa 6 edições, se eu não me engano. Vai acontecer sábado agora, acontece em paralelo com o DevOps Day Salvador, que infelizmente eu não poderei ir, porque o de Floripa vai estar acontecendo, mas queria muito, inclusive um abraço, Gomex, que é um dos organizadores aí do DevOps Day Salvador. E o objetivo é fomentar a cultura do DevOps local mesmo, então assim, trazer a comunidade para perto. O DevOps Days ele é um evento sem fins lucrativos, então assim, apesar da taxa de inscrição ser paga, né, o ingresso ser pago, todo esse dinheiro ele é revertido para pagar o evento, então ninguém recebe nada, né, enfim, as pessoas fazem porque elas querem organizar o evento, que a gente é meio doido mesmo, quer ter um evento, então a gente decide fazer. E eu acho que é isso, assim, de geral. Eu sou apaixonado, já fui para DevOps Days em vários estados do país, são muito diferentes entre si. E eu gosto muito, cara. Sou apaixonado, assim, pelo DevOps Days, desde a primeira vez que eu fui. Legal. O Jardel voltou aí, Jardel? Me conta aí. Voltei susto, agora, acho que em definitivo. Acho que em definitivo, mas com rede 5G. Então, pode ser que eu caia de novo. Eu estava ouvindo aqui picado que, né? Depois eu vou ter que ouvir o replay aí para pegar os detalhes aí que a Lanús estava contando para a gente. Mas, cara, eu queria te fazer uma pergunta também, Lanús, assim, ó, sobre a importância das comunidades de tecnologia, né? Tu, como, né,
toca uma comunidade, né, de tecnologia. Eu sei que tem outras pessoas aí na organização contigo também, né, mas a importância, né, de fazer parte da comunidade, a importância da comunidade para as pessoas de tecnologia em geral, né, e o que te motiva a fazer parte, assim, né, a vestir a camisa, a organizar, né, porque não é um evento fácil de organizar também, né, dá um baita trampo aí, né, para a galera curtir, né, fazer as conexões, se conhecer, né, e fazer essas trocas aí. É um trabalhão mesmo. Assim, eu acho que como toda comunidade no geral, não só de tecnologia, eu acho que a gente pode extrapolar isso para qualquer tipo de comunidade, é você criar conexões mesmo com as pessoas. Então, para além de você aprender coisas técnicas para o teu dia a dia, eu acho que é conhecer pessoas. Eu tenho grandes amigos que eu fiz em comunidades, né, enfim, e que a gente troca figurinha não só sobre tecnologia, mas sobre a vida no geral. Então, eu acho isso muito legal, muito importante. E acho que do ponto de vista técnico, para mim, né, Lanús, e aí trazendo em perspectiva a minha própria história, a comunidade foi importante para me mostrar possibilidades que eu não conhecia. Então, assim, às vezes você está ali muito dentro do teu mundinho, né, e trazer possibilidades de carreira, por exemplo, DevOps. Eu fiquei sabendo que, putz, era possível trabalhar com isso, dentro de uma comunidade. Então, assim, participando de eventos em comunidades, né? Porque, como eu acho que o Capim comentou aqui, que às vezes tem figurinhas repetidas. Então, eu frequento alguns eventos de Python, então, mas eu sou uma pessoa mais de DevOps. Então, aí eu tô lá conversando, eu acabo trazendo, poxa, tem DevOps também. E esse ecossistema das comunidades que se conversam, você vai descobrindo possibilidades de outras profissões, de outras coisas, de outras tecnologias mais interessantes. E eu acabei por descobrir o DevOps, né, essa profissão que antigamente eu já trabalhei como engenheiro DevOps diretamente. Eu descobri essa possibilidade de profissão dentro de uma comunidade. Então, eu sempre fui uma pessoa muito preguiçosa, tinha muito problema em fazer coisas repetitivas, então eu gostava muito de automatizar coisas, e o DevOps traz isso muito no cerne, assim, né? E descobri que dava para ganhar dinheiro só fazendo isso, eu falei assim, caraca, que bacana. Então, para mim, acho que essa é muita importância, né? Então, para além da tecnologia, do emprego, enfim, das coisas, eu acho que a conexão com as pessoas, para mim, também é muito importante. Sabe? Não, legal, legal. E dentro de comunidade, assim, tu sempre foi DevOps ou antes tu vem de outra área aí na parte da tecnologia? Cara, eu já fiz de um tudo na tecnologia, assim. Desde limpar cabo a consertar celular, telefone, de tudo que você imaginar eu já consertei. Mas eu acho que o mais próximo, assim, logo antes de migrar para DevOps, eu trabalhei como suporte, então aquele pessoal de N1 que fica atendendo ticket, tipo, sei lá, caiu meio mundo, trabalhava com backup especificamente. Então, sei lá, caiu o braço do robô, para quem não sabe, empresas muito grandes ainda fazem backup em fita, né? Isso não é ultrapassado, galera, isso é muito seguro. Então, se você precisa fazer um backup que dure muitos anos, sim, as pessoas vão usar uma fita, tal qual aquelas lá dos anos 80 que você colocava para tocar no seu toca-fita. E às vezes o braço desse robô quebrava, enfim, aí tem que ter alguém Fita lá para DAT. garantir. Fita DAT, que armazena seus incríveis 6, 8 teras aí em cada fitinha. E tem que ter alguém lá para executar esses jobs, garantir, enfim, que o backup vai rodar, e daí você já tira que é um trabalho maçante pra caramba, né? Tem que ficar olhando backup por backup, e esse trabalho ele era todo feito manual. E foi aí que eu comecei a descobrir automações, linguagem de programação, enfim. Mas foi uma migração gradual, sabe? Então eu trabalhei dentro de data center mesmo, montando o rack, climpando o cabo, né? Fazendo toda a parte de rede ali, configurar switch, roteador, mexer com patch panel, enfim. E aí eu fui migrando gradualmente para DevOps. Depois que eu escutei falar numa comunidade. Andava embaixo dos pisos elevados, assim? Não? Isso, nossa, ar-condicionado no talo. É o que eu mais sinto saudade. Porque O depois que eu fui capim trabalhar. o capim é de uma época, sabe? Lá vem. Então o capim é de uma época aí que tinha muito piso elevado, assim, o pessoal puxava muito cabo, sabe? Aí botava lá branco do verde, branco do laranja, marrom, branco... né? Fazia climpagem lá, CAT5, CAT5E, CAT6, né, o Capim. Aí tu falar em fita DAT aí me traz essas lembranças aí.
Me Faz traz um essas tempo, né? Mas eu acho que é lembranças. isso que forja o profissional, né? Isso que vai acabar trazendo para um outro universo, né? E aí acho que concordando um pouquinho com a Lanúcia, a questão de ser um pouco preguiçoso, né? Tudo que a gente consegue automatizar para não fazer de forma repetitiva, né? É melhor. Então, acredito que, apesar de eu ser um DBA de origem, tá, Lanúcia? Eu trabalhei em alguns times de DevOps, alguns times de SRE, né? Como um DBRE dentro desses times. E foi um universo muito interessante. A gente descobriu que a gente poderia, né, automatizar mais as coisas e, entre aspas, trabalhar menos ou guardar o nosso tempo para coisas mais importantes, né, onde que a gente precise pensar mais, estruturar mais uma solução ou, às vezes, ir mais a fundo dentro de um próprio problema, né, e não se preocupar com aquele trivial ali que a gente consegue automatizar, né. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né. Mas me conta um pouco mais em relação ao evento de vocês, né, se a gente for olhar para o momento da tecnologia como um todo, a gente só fala de IA praticamente em quase tudo, né? Como que foi aí para vocês da organização, né? Fazer seleção de palestra, fazer as avaliações e trazer para dentro deste universo, tá? Uma pitada de IA, porque eu sei que, por mais que seja DevOps, eu sei do público que vai ter lá, né? Como eu comentei, mas a gente não vai acabar deixando, né? De falar um pouquinho de IA. Como é que foi esse desafio para vocês trazer isso para dentro do evento? Olha, sempre é desafiador, tá? Só para explicar, dar um pouco de contexto, a seleção de palestras, ela não acontece por uma única pessoa, então existe uma votação ali entre todos os membros da organização, inclusive às vezes a gente abre essa votação para pessoas externas também. Cara, esse ano foi bem difícil, assim, selecionar as palestras, a gente recebeu muita palestra boa, e trazendo esse contexto de IA, por incrível que pareça, a gente teve palestras muito focadas em conteúdo que não diretamente é IA, porque nos últimos tempos, com esse hype da IA, eu tenho visto muita coisa que é muito focada na IA, sabe? Então, tipo, sei lá o que é IA, e foca-se pouco no problema, né? No que vai resolver. Então, esse ano a gente vai ter muitas palestras focadas, assim, como resolver problemas, trazer novos insights. Tem alguns temas que se conversam com o IA, mas não necessariamente sobre IA, né? Eu acho que o DevOps ele vai para muito além, tem que ter essa discussão, mas para mim o DevOps ele vai para muito além de ferramentas, né? E eu enxergo o IA como uma ferramenta. O DevOps é uma cultura, uma forma de pensar, né? Então, mas foi difícil, tá? Não vou mentir, não, foi bem difícil. Eu conversei um pouquinho com o Rafa sobre a questão das palestras, ele comentou que estava bem acirrada a disputa, né? Inclusive a minha não foi aceita, né? Então fica aqui o meu triste testemunho em relação a isso, né? O quão desafiador é a gente conseguir fazer parte, né? De banca avaliadora de palestra, né? A gente Não, mas passei, esse ano foi eu passei por isso acirradíssimo. no PG Conf BR de 2023, se eu não me engano, que eu fui um dos responsáveis por fazer parte da banca. Não foi fácil selecionar, tá? A gente foi ver ali, ficou muita gente boa fora, palestrantes já de alguns outros eventos que acabaram ficando fora. Mas legal, é bom estar dentro desse universo e saber que realmente foi bem disputado, e isso é legal, né? É bom ver que o evento está cada vez mais prestigiado por todo mundo, né? Boa. Inclusive, abração Rafa, né? Com um abração pro Rafa aí, que está de férias, meu querido, meu companheiro de saga aí do DevOps Days. Abração, cara, se você estiver vendo isso depois. Ô Lanucci, o Manezinho da ilha aí perguntou se tem uma IDE com IA que você utiliza mais, né? Quer saber qual é a IA que resolve teus terraforming? Olha, eu vou dar uma opinião pessoal, tá? Então, assim, isso aqui não é uma recomendação para ninguém, é que eu utilizo em casa. Eu tenho usado muito... Hã? Isso não é uma indicação de investimento. Isso, não, e também não é merchan, até porque eu não recebo nada de ninguém, eu tô pagando, inclusive. Mas eu tenho usado muito o Cursor, eu já usei o Cloud, mas não me adaptei muito com o Cloud. Acho que ele delira muito. Pessoas que são fãs do Cloud não precisam me atacar, essa é a minha opinião pessoal. E eu acho que eu usei o Cursor porque eu já usava o VS Code há muito tempo, então eu meio que fui me adaptando, eu consigo usar todos os LLMs que é os modelos, né, que eu quero ali, seleciono. Então eu tenho usado bastante o Cursor.
Show. Olano, você sabe que eu sempre tenho um friozinho na barriga, assim, quando eu vou montar qualquer ambiente, principalmente aí dentro de uma AWS da vida, né? Que a gente sempre vê aquelas historinhas do lado assim, ixi, deixou a ferramenta ativa, veio aqueles dólares a mais lá no final do mês para pagar, né? Não sabe nem da onde e tal. E é um risco grande, né? Assim, deixar na mão, Sim. às vezes, de uma ferramenta de IA e daqui a pouco ela vai fazer, ela não está preocupada com o orçamento que você tem, né? Não está preocupada com orçamento, com boas práticas, e é bom você tocar nesse assunto porque eu tive não uma experiência pessoal recente, mas acompanhei recentemente, né, o desenho de toda uma arquitetura, uma infraestrutura usando o Infrescode na AWS, e assim, gastou uma grana absurda, deixou a Anomaly Detection ligado. Nossa, assim, a gente tá falando de coisa de $2.000, assim, em um dia de uso, sabe? Para um negócio que era um MVP de joguinho, assim, sabe? Um server de joguinho que não era para gastar nem $100 por mês. Então, esse é um dos exemplos, né? E assim, eu acho que com o IA hoje em dia, eu ainda sou meio, acho que eu já posso me dar o luxo de falar, na minha época não era assim, né? Eu ainda sou meio um pouco Caxias e eu não gosto de usar IA para escrever coisas que eu ainda não domino, Lanús, que eu não consigo fazer sozinha. Então, se eu não consigo escrever um código Terraform sozinha, eu não usaria IA para fazer. Até porque eu preciso ter, da minha percepção, tá? Conhecimento para interpretar aquilo que a IA está escrevendo e saber dizer, não, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Então, eu não usaria. Eu concordo contigo, Lanús, porque eu acho que o importante É a ideia do oráculo, né, Lanús? Porque assim, ó, Lanús, o que acontece? Desculpa, Você eu acho que a minha rede está meio fraca aí. tu tá com um delay de uns 4, 5 Tá com segundos. delay. Eu vou concluir aqui, Pode deixar de Jardel. falar então, Capim. Vai lá, toca a ficha. Então, Lanús, eu concordo plenamente contigo. Eu também gosto bastante de usar, uso bastante na medida do possível. A parte de banco de dados é um pouco mais sensível, porque a gente não pode sair plugando nada, porque vai que vaza alguma coisa, né? Então, eu tenho uma série de NDA com o cliente para poder prestar conta, por exemplo. Então, nem tudo vai para lá, né? É tudo mais numa questão de uma discussão ali, né? Fazer um troubleshooting apoiado. E, de novo, né? Entrando para o universo que eu domino, eu me sinto mais confortável. Para o universo que eu não domino, eu tenho bastante receio, né? Porque uma alucinação ali pode nos causar algumas coisas, né? Mas e o que você falou também é que dentro da linha de DevOps, né? Uma coisa que eu vejo às vezes as pessoas, aí me permita usar a palavra desprezar, que eu acho que nesse sentido ele faz sentido, é os cuidados de FinOps, né? É não olhar para esse lado, não criar guarda-reio, ou às vezes não estar apoiado em algum parceiro, né? De vendor, alguma coisa assim, alguma empresa que te ajude também a olhar por esse cenário, né? Uhum. Então, acredito que seja um ponto bem, bem importante quando a gente fala, né, de FinOps. E dentro desse final de semana aí que a gente tem para o evento, né? O que vocês têm aí de FinOps dentro desse gatilho do DevOps? Ou acabou não entrando nenhuma palestra nesse sentido? Tem alguma coisinha aí? Ou, em geral, as pessoas vão comentar sobre FinOps? Qual que é a tua visão e o que tem pela frente aí? Olha, eu acho que infelizmente não entrou nenhuma palestra de FinOps, mas tinham muito boas, tá? Como eu comentei, a disputa foi muito acirrada, então assim, teve palestra que infelizmente foi cortada por uma diferença de décimos, assim, de pontuação. Mas eu acho muito importante, inclusive em grandes empresas, a gente tem equipes inteiras dedicadas só a essa questão do FinOps, e não tem como a gente saber tudo. Então, assim, Lanús, apesar de hoje eu domino muito bem a AWS, por exemplo, não tem como eu saber todos os recursos que a AWS tem. E não tem como eu saber o que é mais econômico, o que é. Não tem como. Eu posso saber de algumas soluções, enfim, mas todas é impossível saber. Então é muito importante você ter pares também. Uma pessoa que tem uma skill maior em FinOps, talvez ela vai entender, talvez não, né? Possivelmente ela vai ter estratégias de como que aquela sua arquitetura que você pensou você pode economizar mais. Às vezes falar com o próprio vendor, né? Dependendo
do tamanho do teu case, levar isso direto para a AWS, por exemplo, é interessante para que ela avalie não só performance, para entender se você está utilizando ali as melhores ferramentas, enfim, e se isso cabe dentro do seu bolso. Mas eu acho que tem um pouco disso, assim, quando a gente começa a estudar, principalmente a gente que é mais focado em infra ou é mais focado em escrever código, de menosprezar um pouco essa questão do custo. Então, a gente está assim, muito focado em fazer funcionar, sabe? Mas a gente tem que equilibrar, né, esses pratinhos entre fazer funcionar e isso ser pagável, né? Correto. Show, Lanúcio. Lanúcio, e né, estamos falando aqui de DevOps, né? E uma das redes aí que a gente mais utilizam no dia a dia é a AWS. A gente até estava falando de um exemplo aí agora. E hoje, né, a gente vai receber também, que na verdade amanhã, eu acho que o Capim já até havia dado introdução aí do assunto, amanhã tem um evento aqui na cidade também, que é o AWS User Group, né, que se reúne mais ou menos a cada 45 dias, né? E a Júlia veio trocar uma ideia com a gente também, e já que estamos no tema de DevOps, aí vamos colocar a Júlia na tela, das boas-vindas para ela também, e né, que vai ser a semana do DevOps aí, né? Olá, tá pessoal, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Gente, eu estou simplesmente em Las Vegas, estou aqui no reInvent, no principal evento da AWS de inovações. Estou aqui, não sei se vocês vão ver, mas é os hotéis aqui. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Ah, tá. Então, assim, é o principal evento da AWS, onde ela divulga as principais inovações. A gente acabou de sair, inclusive, da reunião ali do Keynote, o CEO da AWS, o Matt German, que ele trouxe uma série de inovações ali voltadas tanto para a parte de Agentic AI. Agora a gente vai ter um Savings Plan para banco de dados também, foi um dos grandes anúncios ali, mais espaço de armazenamento para RDS, então, muito legal. Foi meu primeiro reInvent também, então, assim, o pessoal brinca que fica meio zumbizando por aqui, né? Porque é muito cassino, é muita informação, é muita coisa, é um evento gigante, expectativa de mais de 70 mil pessoas, então queria compartilhar com vocês também aí. A gente vai tô levando aqui um monte de kits e coisa para o pessoal da comunidade também, vamos estar levando não só para a comunidade da AWS, mas aí também para a comunidade da Python Floripa e as demais, para estarem aí distribuindo também nos eventos, e enfim, compartilhar aí com vocês a experiência. Boa, trazendo informação, novidade direta à fonte, hein? Isso, direto da fonte. Muito legal. Parabéns pelo primeiro, acho que eu tenho alguns amigos que foram, diz que é sensacional, é uma experiência praticamente única, né? Mas conta um pouquinho mais para nós, Júlia, como é que vai ser o evento amanhã, como é que vocês estão se organizando, como é que você está conseguindo, né? Daí, agitar o evento aqui em Florianópolis, que vai acontecer amanhã. Conta um pouquinho mais para nós, por favor. Sim, então, eu vim pela empresa que eu trabalho, né, a gente é parceira da AWS, então teve todo esse meio de campo, e também pela comunidade. A AWS, ela tem uma rede de apoio a tanto líderes de comunidade, a builders, a heroes, que é muito forte, né, então a gente tem um espaço dedicado só para a comunidade, é um restaurante onde você fica o evento inteiro, você pode almoçar, tomar café da manhã, trocar ideia com galera do mundo todo, então isso é muito legal porque... eu digo assim que minha cabeça tá dubizando porque tu fala inglês, aí tu fala espanhol, portunhol, né? Aí português, aí tenta arranhar outras línguas aí, mas vai dando certo, é muito legal, a gente faz um networking muito bacana com profissionais que são referência pra gente, né? Então, tem bastante essa parte de comunidade, inclusive, eu vou estar apresentando junto com o Pimenta da comunidade, uma apresentação que foi, esse ano a gente teve um encontro de formação para os líderes de comunidade da AWS, inclusive é uma iniciativa que dá para divulgar para vocês depois, porque eu acho que faz super sentido também ser aplicado para outras comunidades, né? A gente pode compartilhar como foi esse evento e a gente vai estar apresentando para os líderes do mundo todo como que a gente fez essa iniciativa no Brasil. Então, vamos estar lá desenrolando, eu e ele, essa palestra. A gente também está fazendo algumas transmissões para o pessoal da comunidade, então, o User Group de Goiânia, depois eu mando o link aqui, estão fazendo live todo dia às 5h30 da tarde, aí no Brasil. Então, para compartilhar um pouco de quais foram as iniciativas, as novidades do evento. A gente fez também uma live ontem, e acho que vamos ter outras também ao longo do evento, só com as mulheres da comunidade do Brasil, que a gente chamou de Papo Calcinha, onde a gente trouxe um pouco, dar essa visão do que é o evento para as mulheres também,
porque aqui também, ao longo do evento, tem uma série de programações, por exemplo, café da manhã para as mulheres da América Latina, onde a gente vai e se conhece só mulheres dessa região. Então, assim, a gente teve esse momento dedicado para as mulheres, tem um momento dedicado para a região de Latam, para o mundo todo, para os líderes, para os builders, e nessa transmissão que a gente fez pelo Instagram, vou fazer o jabá aqui, do Community Day Brasil AWS, e a ideia é que se repita, assim. Então, para quem quiser ficar interessado no que é o Reinvent, como que é esse evento, que começou oficialmente ontem e vai até sexta-feira, vocês podem estar conectando, podem chamar também, mandar mensagem que a gente compartilha. Porque eu não tinha ideia, assim, todo mundo me falava que era muito grandioso, mas é realmente muito mais do que eu esperava, assim. E a ideia é a gente voltar e depois fazer uma série de recaps, né, que são eventos ali de retrospectiva do evento, para que a galera fique por dentro da estrutura do evento, mas também das principais inovações da AWS que já estão no ar, inclusive. Perfeito, muito legal. Eu acho que é um grande marco, né, para a AWS. Eu acho que todo mundo espera, né, o que vem pela frente no Reinvent, né? Se você vê a Érica, por favor, deixa um abraço para ela aí, né? Uma das minhas amigas que está sempre aí, já palestrou no passado e esse ano também. A Nakagami, né? Exatamente. E é muito legal ver, né, a comunidade brasileira não só ativa como comunidade, mas palestrando lá fora, né? A gente viu que tem alguns profissionais da AWS do Brasil palestrando no evento, né? A Érica é uma delas, eu sei que tem mais alguns envolvidos, eu não vou lembrar o nome de todos, né? Mas é muito bacana ver que a gente também consegue exportar. E eu acho que uma das coisas que você colocou ali como comunidade, né? O que vocês fizeram para o AWS User Groups no Brasil como um todo, através do Pimenta, e os regionais, está muito bacana. Eu acho que é algo que a gente pode sim levar esse debate para dentro de um evento do DevOps Day, junto com a comunidade da Python Floripa, junto com, né, comigo e o pessoal da Code Island, para a gente poder entender um pouco melhor como a gente consegue ir se ajudando e fazendo com que a comunidade ao redor, todo mundo cresça, evolua e se ajude, né? Então, tem alguns grupos, por exemplo, que não tem muito encontro pessoal, mas tem algumas comunidades ativas, por exemplo, InfoSec Floripa, que é um grupo mais de WhatsApp, onde o pessoal troca muita informação sobre cibersegurança. Então, é legal entender por que esse grupo não consegue se reunir, né? O que está faltando? Falta puxar, falta ter um espaço, ter alguma coisa. Eu acho que são pontos que a gente consegue trazer para a pauta e juntos a gente consegue trabalhar isso para o ano que vem e fazer algumas coisas mais, vamos brincar aí, grandiosas, né? A gente faz várias pequenas grandes, mas talvez fazer aí algo mais grandioso todo mundo, para que todo mundo consiga fomentar a sua comunidade, gerar conteúdo, gerar informação, propagar informação. É muito legal. E agora, Júlia, qual que é o próximo passo do dia aí? Já vai começar a organizar para ir para o hotel, que daqui a pouco já tem cassino, né? Não, eu ainda não joguei no cassino. Eu fiz uma promessa de que eu ia jogar uma vez, porque vim para Vegas e não jogar nenhuma vez no cassino. Não vim para Vegas, né? Mas assim, gente, eu me recuso. Eu vou postar $1 e é isso. Não vou dar uma de Virgínia aí, não vou ficar divulgando tigrinho, não. mas vou fazer isso sim. Agora eu tô indo para uma palestra que vai anunciar novidades no Redshift, no Atina também. Então, para estar trazendo conteúdo ali, eu sou da área de dados, né? Então, são as palestras que mais brilha o olho também, e tá podendo também compartilhar com a comunidade ali, com o pessoal, vai ser bem interessante. E é isso. E tem uma série de eventos. Depois é festa, é recepção de tudo que é coisa. Então, aqui o dia dura 48 horas. Então, tá legal. Júlia, a gente quer te agradecer a tua entrada de supetão aí, né? Foi bem motivador para nós, é muito legal ver realmente esse engajamento da comunidade do AWS User Groups, né? Não só aqui em Florianópolis, né? Mas eu sei que em vários lugares no Brasil, né? Eu sei que tem bastante comunidade bem ativa nesse sentido. Acompanho algumas um pouco distante, mas acompanho. Então, quero te agradecer, te desejar aí um bom evento. Depois volte aqui, conte para nós. E o pessoal que está nos assistindo, né? Amanhã tem a AWS User Groups aqui em Floripa. Então, entre lá no site do tech.floripa, acessem, façam o seu cadastro e compareçam. E parece que vai ser num bar, melhor ainda, né? Para quem gosta de uma cervejinha. Tá bom? Obrigado. Acho que vai rolar até uma cerveja por conta da AWS, é isso?
Exatamente. Primeiro o chopp é por nossa conta. Mas assim, se você não bebe, você pode ir, você leva um refri, uma água, não tem problema. Acho que terão poucas pessoas que irão substituir o chopp por água ou refri. Mas caso você esteja dirigindo e queira coisa, Então tá, saiba que Júlia, também pode brigadão trocar. aí. Mas obrigada, gente. Só para finalizar aqui, Certo. agradecer Júlia, muito obrigado aí, nossa correspondente internacional hoje, né? Obrigado por ter... Muito obrigada, gente. A comunidade da Tech Floripa, da Python Floripa, todas as comunidades, assim, vocês estão puxando todo esse hub de conexão entre as comunidades, e isso sempre vou exaltar, todo evento que a gente faz da AWS, a gente sempre fala da Python Floripa, porque tem que ser falado, o trabalho que vocês estão fazendo é sensacional, assim, e representa o espírito de comunidade. Então, obrigada novamente pelo espaço e parabéns aí por mais uma iniciativa legal que é o podcast. Obrigado, Júlia. Bom evento, a gente vai conversando, tá? O Jardel está travando um pouquinho, porque ele está no 5G, e aí a gente vai falar mais um pouquinho com a Lanusse. Lanusse, conte mais alguma coisa do DevOps Days, quais os tipos de palestras ali, o que vocês receberam de mais significativo, assim, né? Uma coisa que eu brinco com o Rafa, que às vezes vocês esquecem, né? O banco de dados dentro desse universo, né? E parece que teve algumas coisas de banco de dados esse ano. Conta um pouquinho mais para nós nessa linha e depois a gente vai para a pergunta do chat, tá bom? Tá. Esse ano a gente vai ter muita palestra, a gente vai ter algumas palestras não técnicas que eu acho que são um pouco fortes, assim, né? Alguma palestra, a gente vai ter uma palestra aí sobre o hack das oportunidades no mercado de trabalho. A gente tem uma outra palestra muito legal também, falando sobre saúde mental, enfim, performance cognitiva, que é muito importante também. E de cabeça, eu não vou lembrar se a gente tem alguma palestra de banco de dados na grade do evento. Tá certo. Mas a gente... E a grade está onde para quem quer acessar lá no site? Apesar de não ter mais entrada, mas só para ficar babando agora, né? Infelizmente, pessoal, as entradas dos ingressos se esgotaram. É um feito quase inédito, tá? Dos primeiros anos assim que os ingressos esgotam completamente 2 semanas antes do evento. Então a gente não tem, infelizmente a gente não tem mais nenhum ingresso. Mas fica aí o convite para ficar de olho. Ano que vem tem mais. E eu mandei aqui no chat o link para quem quiser conferir a programação desse ano. Mas, se você não puder ir, nós vamos gravar. O evento vai ser gravado e depois a gente vai disponibilizar no nosso YouTube todas as palestras. Mas você não vai poder ganhar a camiseta muito legal e um outro brinde surpresa esse ano aí. Tá legal. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta ali, tu coloca a pergunta para nós, Leozinho, por favor. Gostando muito da conversa. Como está para iniciantes em DevOps? Alguma dica? Quais as dicas que a Lanusse tem para quem quer entrar nesse universo, né? Para quem quer sair um pouco só da curiosidade? Cara, eu acho que tem uma primeira dica assim para mim que é atemporal, aprenda Linux. Eu acho que não tem muito para onde fugir, mesmo com o hype da IA. Acho que Linux continua sendo a base fundamental, assim, acho que não só para DevOps, para outras áreas de atuação aí. E eu acho que aprender a conversar, por incrível que pareça, essa é uma skill aí pouco valorizada, soft skills, eu acho que elas são pouco valorizadas. Eu acho que aprender a conversar é muito importante, a saber perguntar, saber conversar, trabalhar em equipe, eu acho que isso é muito importante. E pensando em hard skill, hoje não tem para onde correr, você vai ter que aprender também um pouco de IA. Mas então acho que pensando em hard skills, eu diria aí Linux como base, entender um pouco de redes, escolher alguma linguagem de programação, e aí eu vou aproveitar aqui para fazer o jabá. Escolha Python, é uma excelente linguagem para começar no mundo DevOps. E eu uso Python, tá? É a minha linguagem preferida, assim, apesar de eu estar programando em outras linguagens hoje, Python continua sendo a minha linguagem favorita. E eu acho que essa é a dica, assim, não sei dizer como está o mercado para iniciantes, tá? Por exemplo, para júniors, confesso que não sei, eu estou um pouco afastada dessa parte de contratações, já tem um tempo que eu não participo muito de entrevistas também, então não sei dizer como tá, se tem muita vaga, se tem pouca vaga. Tá certo.
O pessoal tá gostando da ideia do Python, né? Principalmente o pessoal da Python Floripa, né? Então, acho que uma das coisas legais aí dentro desse cenário, para quem quer começar, então, fica a dica da comunidade da Python Floripa, né? Para que acesse a nossa comunidade, conheça a nossa comunidade, né? Que a gente apoia, a gente aparece de vez em quando, eu um pouquinho menos, o Jardel está em todas, né? É o mestre dos magos aí, né? Da comunidade, mas é legal que é uma comunidade que o Jardel brinca muito com isso, né? Não é uma comunidade de Python, é uma comunidade que fala um pouco de Python, mas também fala de um monte de coisa. E é legal porque a gente traz pessoas, né, de vários lugares, com várias tecnologias, vários níveis de conhecimento, né? E uma comunidade que eu digo que é muito acolhedora. Eu acho que se você, né, fosse me perguntar uma palavra para definir a comunidade Python Floripa hoje, eu acho que é acolher as pessoas, né? Tá sempre do lado de todo mundo para tentar ajudar, principalmente nessa galera que transiciona de carreira, né? Que é o que a gente tem bastante aí dentro da comunidade da Python Floripa. Me parece que o Jardel voltou com uma conexão decente. Vamos testar aí, Jardel. Vamos ver se vai dar certo, hein? Mas estou falando, Capim, nessa questão de migração de carreira, tal. Até a pergunta da Diana, né? Também, que foi com relação à dica para quem está começando. Me parece, Lanúcio, que assim, os melhores DevOps, eles sempre vêm do suporte, né? Eles sempre começaram entendendo qual é a dor, né, do usuário e tudo mais, e aí acabam tendo esse caminho natural. Isso é verdade ou é uma impressão minha só? Olha, eu acho que é uma impressão, tá? Eu tenho colegas incríveis, assim, DevOps, que migraram da área de programação, por exemplo, mas eu acho que eu concordo que é um caminho, eu concordaria na parte que é um caminho mais natural, as pessoas que vieram de infraestrutura ou de suporte virarem DevOps do que o contrário, né? As pessoas que vêm de programação migrarem para DevOps. Mas eu conheço, isso não é impeditivo, tá? Eu conheço programadores que migraram para DevOps que são incríveis. Mas eu acho que a linha de DevOps e SRE é esse core, né? Você vir mais de desenvolvimento para que você desenvolva da melhor forma, mais rápido, para ser mais resiliente, para evoluir a aplicação e não ficar necessariamente na mão de um time de desenvolvimento, né? Pelo menos quando a gente trabalhou no time de desenvolvimento de SRE ali na Sênior, a gente tinha alguns desenvolvedores, né? Tinha o pessoal de infraestrutura, claro, mas por isso que eu falo que é um time, né? São pessoas de skills diferentes se ajudando para que sustente aquela operação da melhor forma possível, né? Sim, sim. E é muito importante. Então, assim, hoje, apesar de programar, o meu background, a minha skill maior, ela continua sendo infraestrutura. Então, é onde eu tenho mais conhecimento, é onde eu me sinto mais confortável, é onde eu posso me considerar especialista. Então, eu preciso, em alguns cenários, eu preciso de uma pessoa que tem um background maior de programação para me ajudar a resolver problemas quando a bucha aperta de verdade, né? Então, eu acho que é muito importante, e aí volta a minha dica de saber conversar, é muito importante você encontrar pessoas que complementem os seus pontos fracos, né? Vamos por assim dizer. Então, hoje o meu ponto fraco, ele às vezes, né? Posso dizer que meu ponto fraco seria um pouco de programação. Não entendo tão bem de banco de dados, por exemplo, como o Capim, certeza absoluta. Então, é importante que você saiba conversar, encontrar pessoas que complementem os seus pontos fracos ali. Então, eu acho que é um time, eu concordo com isso, com o que o Capim falou, que é um time. Não dá para você ser DevOps sozinho, assim. E tem um outro movimento também que eu estava notando, que a gente vem notando assim com o mercado, né? A gente saiu da estrutura on-premise e foi, né, todo mundo para a nuvem, colocou tudo que podia e não podia na nuvem, né? E agora a gente tem notado, principalmente organizações maiores e tudo mais, um balanceamento. Nem tudo está na nuvem, nem tudo está on-premise, né? Então, algumas coisas o pessoal tem trazido para dentro, né? Algumas empresas aí que estão prevendo, principalmente a gente estava falando de IA agora há pouco, né? E prevendo a conta da IA que está para chegar, né? E de repente a gente vai ter possível que a gente tenha um custo muito maior do que esse que está sendo apresentado para a gente hoje, porque realmente ela está sendo impulsionada aí por muito investimento de todo lado, né? Então, em algum momento, alguém vai pagar essa conta, e aí algumas empresas se antecipando esse movimento estão trazendo alguma estrutura para
para a rede própria, né, para equipamentos dentro da própria empresa, e isso deve estar mexendo bastante aí com o mercado de DevOps também, né, assim como deve estar mexendo também com a parte de dados também, né, Capim, parte de armazenamento, né? Sim. O que eu vejo hoje, né? Um pouco dos dois mundos. Às vezes, até mesmo você ter uma nuvem privada e uma nuvem, né, das grandes players, para você também poder dividir um pouco as cargas, né? Não ficar tudo... Não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Acho que mais ou menos essa é a linha, sabe? Acredito que é um viés que vem acontecendo. Eu acho que, como a gente comentou em alguns momentos, a falta de domínio de alguma tecnologia, como ela nos falou, eu conheço muito a AWS, mas não domino tudo. Eu também conheço bastante a AWS, não domino tudo. Então, a gente tem que criar alguns gatilhos, né? Para a gente poder olhar o que está acontecendo, para a gente não ter surpresa. E isso facilita dentro de casa, né? Porque, teoricamente, você vai consumir um pouco mais de hardware, mas o hardware está pago. Você vai consumir um pouco mais de memória, mas aquela memória está paga. Então, teoricamente, você não está extrapolando aquilo que você já existe. Pode faltar pelo mau uso, mas aí quando faltar pelo mau uso, alguém vai te dizer, opa, peraí, mas já usou tudo? Então, a gente acaba tendo aí um outro viés. E eu acredito que sim, você tem mais oportunidade, né? Eu tenho visto voltar a aparecer um pouco mais de vagas para DevOps, né? Então, e eu percebo que o DevOps, em bastante, né, número, tem voltado um pouco mais o olhar para banco de dados, né? Então, eu conheço algumas pessoas ao meu redor aqui que também olham para esse viés de banco de dados, entender um pouco mais como funciona, como fazer um troubleshooting, né? Melhorar a questão da parte de monitoramento e observabilidade dos ambientes, né? Para entregar isso melhor para o time de sustentação, de SRE, de operação, né? De desenvolvimento também, que fica de olho nesse cenário, né? Então, no meu ponto de vista, sim, é um mercado que está voltando a ter aí algumas vagas por causa desse movimento aí de algo mais híbrido, né? Acho que, para fechar, né? Todos os ovos no mesmo cesto está ficando arriscado, né? Inclusive, nessa linha, eu recebi um grupo hoje que está acontecendo um movimento entre a GCP e a AWS para começar a compartilhar alguns serviços. Você fazer um multi-cloud entre elas com alguns tipos de serviços. Então, algo que, pelo jeito, é embrionário ainda. Eu vi só um recorte, não tenho certeza de fonte, de nada até onde veio, mas o grupo que veio isso é um grupo extremamente sério, então eu acredito que é uma frente que vem crescendo e pode ser interessante. E dentro desse, né, desse comunicado, vamos chamar assim, que em 2026 está previsto a Azure entrar também dentro desse movimento. Então, a gente teria as 3 bigs aí, fazendo uma troca de serviços, e onde você, em vez de usar tudo dentro da infraestrutura de uma, você pode fazer, né, o teu DR ou o teu alta disponibilidade dentro de uma outra cloud, não necessariamente da mesma física, né? Então, para evitar os últimos probleminhas que a gente teve aí, né? Mas aí, dentro desse cenário, se acabar caindo a Cloudflare, pode cair todo mundo de novo. Exato, é isso que eu ia falar. Então, assim, não adianta multi-cloud, se a Cloudflare cair, galera, sinto muito. Mas é interessante, Jardel, comentar isso, como eu falei logo no comecinho, hoje eu trabalho num provedor de bare metal, então, assim, indo completamente contra a corrente, aí só explicando, bare metal, para quem não sabe, é a máquina física mesmo. Então, a pessoa, ao invés de ir lá na AWS comprar uma EC2, alugar uma EC2, que é uma máquina virtualizada, as pessoas pagam para alugar uma máquina física inteira só para ela dentro de um data center. E esse movimento tem acontecido também, não só por causa de mais estabilidade, enfim, alta disponibilidade, mas também por conta de custo, tá? Voltando no termo que o Capim trouxe, às vezes para rodar workload simples, como você não tem, enfim, às vezes a empresa, principalmente empresas pequenas, não tem dinheiro para pagar especialistas AWS ou para especializar todo o time, não só a AWS, né, eu estou citando a AWS porque é a cloud mais usada aí, sim. E é mais barato, às vezes, para essas empresas manter isso num bare metal ou dentro de casa mesmo, enfim, é o que viabiliza o negócio acontecer, né? Eu, particularmente, sei de empresas que até hoje mantêm o data center local,
porque senão o negócio não acontece, né? A empresa ganha ali centavos por operação que eles trabalham, então se eles jogarem isso para cloud, o custo não se paga e a empresa não tem renda. Então eu tenho visto também esse movimento assim de pessoas voltando para on-premise ou tentando fazer algo misto ali, talvez jogando cargas menos críticas para on-premise para tentar baratear custo, enfim. Tenho notado isso também, esse movimento também. Show. A gente está caminhando para o finalzinho, Lanucci, mas tem umas 2 perguntinhas aqui, né, uma pergunta e um comentário aqui nos nossos comentários aí, pessoal que está acompanhando a gente, né? Então, os SREs e DevOps, em um futuro não muito distante, vão ter que voltar a fisicamente lidar com servidores, escolher componentes e montar no braço, como os antigos analistas, data center, os astecas e os maias também faziam. Né? É verdade, né? E também aqui o Dan aqui estava falando, né? Então seria mais interessante aprender agnóstico, né? Dentro desse contexto que a gente está colocando. Olha, se você quiser, eu posso dar a minha opinião, tá? Agnóstico é importante você aprender conceitos básicos, eu diria, né? Como virtualização, redes. Isso você vai usar em qualquer cloud independente. Então, eu diria para você aprender os conceitos básicos primeiro. Mas, invariavelmente, você vai ter que escolher uma cloud. Porque, como eu comentei no começo, são muitos serviços. Acho que hoje a AWS conta com mais de 5.000 serviços, uma coisa assim. Então, assim, não tem como você aprender tudo. A Azure tem mais trocentos serviços, a Google Cloud também. Então, você precisa se aprofundar em alguma cloud, até porque dificilmente hoje eu conheço poucas, tá, empresas que praticam multi-cloud de verdade. Então, geralmente a empresa ela se amarra numa cloud ali, faz lock-in eternamente. Então, aprende uma cloud. Aí, se eu puder sugerir, a AWS hoje é a mais usada, mas Azure também é muito forte aqui no Brasil. Tem comunidades muito boas, a AWS tem uma comunidade muito forte, muito boa aqui em Floripa, como a Júlia entrou aqui mais cedo e comentou. Então, assim, eu recomendaria aprender os conceitos de forma agnóstica, porque são agnósticos. Perfeito. Mas você vai ter que se aprofundar em alguma cloud, na minha opinião. Show, Lanucci. Um abração aí pro Leandro, também começou a acompanhar a gente agora há pouquinho. A Lanucci estava falando aqui para a gente, Leandro, do DevOps Day aí, que vai acontecer no sabadão, né? E estava convidando o pessoal que já comprou o ingresso, porque não tem mais ingresso para comprar, né? Infelizmente. Então já se antecipa, vê que o evento aí é bem concorrido, né? E já se antecipa para a próxima edição que vai acontecer em 2026 aí. Corre, não deixa para a última hora, né? Mas ela até comentou com a gente aí que também vão ficar gravadas as palestras e tudo mais. A galera não vai ter o network, né? Que vê essas palestras gravadas, né? Vai perder metade, né? Do benefício do evento aí, com certeza, né? Mas o conhecimento vai estar lá também para o pessoal dar uma olhada depois, ver como é que funcionou e tudo mais, né? E, gente, então, né? Lá nos queria te agradecer muito, né, aí por ter topado o convite aí, né, seja bem-vinda, vamos marcar para trocar outras ideias aí também, né, aparece mais lá na comunidade Python Floripa, que faz um tempinho que eu não te vejo por lá, né. A vida A vida tem estado muito corrida e organizar o DevOps Days tem consumido um tempo considerável da minha vida, mas eu voltarei em breve. Faz mal não, dia 31 de janeiro a gente espera, né, no primeiro Olha Python aí, de 2026. Irei, com certeza, com certeza. Isso. Se quiser deixar também tuas redes aí, Lanucci, né, o pessoal seguir, ou para seguir também as redes do DevOps Day Floripa, né, fica à vontade, por favor. Poxa, eu vou deixar assim, meu arroba em praticamente todos os lugares possíveis é Lanucci Moraes, então você vai achar Instagram, LinkedIn, GitHub. Vamos trocar uma ideia, eu sou uma pessoa muito acessível à medida do tempo que eu posso responder, eu respondo todas as mensagens que eu recebo. Então, assim, de dúvida, dicas, quer trocar ideia sobre alguma coisa que você está aprendendo. Então, e se quiser me ensinar alguma coisa também, tipo, Lanucci, viu um negócio legal, acho que você vai gostar, gosto muito desse tipo de interação. E sobre o DevOps Days, a gente tem página no LinkedIn, a gente tem um Instagram, onde a gente posta as novidades e tal, e a gente tem um canal no YouTube também. Em todos esses lugares, o nosso arroba é DevOps Days, FLN, que é DevOps Days Florianópolis.
Então, vocês podem seguir lá e principalmente o YouTube. Eu posso mandar depois publicar lá no Tech Floripa, quando as palestras gravadas saírem, e eu publico lá para vocês poderem acompanhar depois. E eu acho que, assim, só para encerrar, eu queria muito, de coração, agradecer vocês, não só por estarem fazendo o podcast, mas por tudo que vocês têm feito, por todas as comunidades, né, aqui de Floripa. O trabalho de vocês é muito importante, de verdade. Muito obrigado, eu sei que isso dá muito trabalho. Vocês estão tirando o tempo da vida de vocês aí para fazer isso, e de verdade. Muito obrigada mesmo, pessoal. De nada. Show. Obrigado, Lanúcio. Obrigado pela consideração e pelas palavras, né? E obrigado por todo mundo que acompanhou a gente aí nesse né, no segundo, no PodTech de número 2, né? Nosso terceiro episódio. E obrigado também mais uma vez a DragonDB e a Hero Spark, né? Que estão acreditando no projeto e apoiando a gente também, né? E também deixar aqui os nossos agradecimentos aí, né, dar os créditos de direção geral para o Léo Moraes, produção executiva, Léo Moraes, streaming transmissão para o Léo Moraes também, assim como design gráfico, corte de câmeras, interação com o público, né, suporte técnico e, inclusive, o controle de danos, que quem faz, né, é o Léo Moraes. Sem o Léo, já viu que não ia ter nada disso aqui, né? Ele só não aparece na resto ele faz. Né? Nós vamos trazer ele para o front uma hora dessas. O negócio dele é back-end, mas a gente vai trazer ele para o front uma hora dessas. Pode apostar. Extremamente necessário. Não sai do back-end. Valeu, segurando obrigadão, todos os pratinhos. Né? E terça-feira que vem a gente está aí de novo, né? Falando sobre os eventos da próxima semana e trocando mais uma ideia. Né? Obrigado, Lanúcio. Volte sempre. Né? Obrigado, Capim. E valeu. Vamos nessa. Um abraço, pessoal. Valeu. Até os próximos encontros. Tchau, tchau.